Questão número 12. Um recipiente cilíndrico tem 3 cm de raio e 24 cm de altura. Estando inicialmente cheio de água, o recipiente é inclinado até que o plano de sua base faça 45 graus com o plano horizontal. Nessa posição, o volume de água que permanecerá no recipiente será igual a, aí ele dá aqui as opções, né? Dá 1/8, 1/6, 6/8, 5/6 do volume inicial. É uma questão, se não for a mais bonita, é uma das mais bonitas desse conjunto de questões da PUC que a gente vai ver aqui. Bem, vamos então explicar qual é a situação. Eu tenho aqui um cilindro, tá certo? Vamos representar como se fosse esse aqui, tá legal? Então, vou tentar botar aqui retinho para vocês verem, né? Então, eu vou inclinar esse cilindro 45 graus com o plano, tá certo? Você vai ver que quando eu inclino, se ele está cheio d'água, quando eu inclino, a água que está aqui em cima, à medida que eu vou virando, essa água vai caindo, tá? Ela cai do cilindro. Com isso, quando eu volto para a minha posição, eu vou ter ali um volume de água que ele quer saber, então, quanto que ele corresponde em relação ao volume inicial. Então, essa é a questão. Pessoal, então aqui ele está na posição inicial em pé, tá certo? Eu então agora vou inclinar esse cilindro. Deixa eu botar aqui na tela maior, para a gente poder ver melhor a questão. Ele fala que essa inclinação que ele fez é de 45 graus com o plano horizontal. Então, eu tenho aqui meu plano horizontal, tá? Ele foi inclinado um pouquinho, e tem aqui 40 graus. Porque tanto faz para um lado para o outro, por quê? Porque esse ângulozinho aqui, como vocês viram, né? Olhando de frente, ele seria aqui um ângulo reto, né? Eu sei que a figura não é plana, mas você entende que essa superfície aqui, a base dele com a altura, forma um ângulo reto. E para a gente poder visualizar melhor, eu vou traçar uma linha imaginária passando por essa borda aqui. E essa linha vai ser paralela ao plano. Agora, repara o seguinte, eu tenho aqui que esse lado aqui é paralelo a esse aqui, esse também é a esse aqui, então esse ângulo aqui é igual a esse aqui. E esse ângulo aqui, de cima, se aqui eu tenho um ângulo também reto, né? E aqui eu tenho 45 graus, aqui eu também tenho 45 graus. E o que eu quero dizer com isso? Vou pegar essa figura, vou colocar aqui do lado, tá? Essa reta aqui é a que está aqui, só que ele está em pé. Agora, repara o seguinte, ele fala que o raio do cilindro tem 3 centímetros, então o raio é daqui do meio até aqui a borda. Com isso, eu tenho que o meu comprimento total aqui, o diâmetro, ele vale 2 vezes o raio, tá certo? Vou traçar também aqui embaixo um segmento, né? Igual a esse aqui, passando por esse ponto aqui. O que eu quero que vocês vejam, tá? Se esse ângulo aqui é 45 graus e esse também é, logo tem aqui um triângulo retângulo isósceles, esse comprimento aqui, tá? Ele tem que ser igual a esse aqui, tá certo? Deixa eu botar aqui direitinho. Tem que ser igual a esse aqui. Então, se aqui mede 6, esse também aqui tem que medir 6. Então, você observando a figura, você percebe que esse volume que a gente tem aqui, dessa reta aqui para cima, que é a água que vai cair, ele equivale ao volume que eu tenho aqui embaixo. Porque eu tenho aqui o mesmo comprimento, né? Que seria 6 também aqui de diâmetro. Esse 6 que eu tenho aqui é igual ao 6 daqui também. Então, eu tenho que esse pedaço daqui é igual a esse pedaço daqui. Tá? Você consegue ver isso de maneira bem fácil, observando a figura. Ele fala o que mais? Que o cilindro ele tem 24 de altura. Se aqui eu tenho 6 centímetros, gente, quanto falta para 24? Falta 18 centímetros, né? É só fazer aqui a diferença. Eu agora vou chamar essa parte aqui de cima, de água que caiu, né? Que seria esse aqui, de V. Então, eu tenho que esse tanto aqui de água que caiu, esse volume de água que caiu aqui, quando eu viro o cilindro, ele vai ser chamado de V, que é igual esse outro volume que ficou aqui embaixo, tá? É V e V, é o mesmo volume. Observe o seguinte, analisando
esse pedaço do cilindro, né? Eu tenho aqui 6 de diâmetro e tenho aqui 6, tá? Posso falar que um cilindro, então, esse pedacinho aqui que mede 6, ele tem um volume equivalente a 2V, porque é essa soma, né? V com V. Para que eu saiba o volume do restante do cilindro, eu posso fazer uma regra de 3 simples. Porque se 6 centímetros aqui, desse pedacinho, equivale a 2V, quanto vai ser o volume desse restante aqui, que vale 18? Olha, posso fazer aqui o produto cruzado, né? Ou então, bem simples, de 6 para 18, eu aumento 3 vezes. Então, aqui, de 2 para x, eu também aumento 3 vezes. Então, eu vou ter, ao fazer aqui cruzado, né, que o meu x vale 6V. Então, esse espaço aqui, daqui para baixo, ele equivale a 6V. Ele quer saber o quê? Ele pergunta o seguinte: nessa posição, o volume de água que permanecerá no recipiente será igual a... Ele quer saber, então, em relação ao total, né, quanto ficou no recipiente. Eu tinha, o total dele é quanto? É V com 6V. Tá legal? E quanto que ficou? Ficou só V mais 6V. Olha, quem ficou aqui? Ficou esse aqui, porque esse aqui caiu quando eu virei, né? Quando eu virei, essa água que caiu. E quanto que é o volume total? Total é 8V, a gente viu aqui, né? O som do aqui 8V. Ele quer a razão, tá? Do que permanecerá. Será igual a quanto do inicial? Se eu tenho 7 nele, um total de 8, é só fazer aqui a razão. 7V por 8V, eu corto o V com V, eu tenho que vai ficar nele 7/8, que me dá como opção correta a letra C. Tá? Então essa questão ela é muito inteligente, muito interessante, porque ela está trabalhando com questão ali. Você tem que ter essa noção aqui do triângulo, né? Embora não seja uma figura plana, você tem que ter essa noção também de volume, tá? E mais importante do que tudo, essa visão espacial. Como eu falei aqui, né? Você está vendo que o cilindro ele tá virando. Aqui seria um ângulo reto, né? Que a gente falou aqui, né? Para você ver. E quando vira essa parte aqui de cima até esse eixo aqui, ele cai. E como o ângulo, ele fala aqui, né? É de 45 graus. Você tem que esse pedaço que está caindo, ele corresponde a um volume igual ao desse pedaço que ficou aqui embaixo, tá? A gente viu aqui embaixo, tá legal? Então, para mim é a questão mais bonita, mais bem elaborada dessas questões que a gente vai ver ao longo dessa playlist das provas da PUC, tá certo? Então, questão número 12, resposta letra C. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. E vou ficando por aqui. Te vejo na próxima questão. Até lá e um abraço.